no meu lar, havia uma preocupação, um problema qualquer, eu começo a louvar ao Senhor. Os servos de Deus no passado, muitas vezes ganharam batalha através do louvor. Colocou o grupo de louvor na frente, saiu com um exército ali, com espada, com lança, com escudo, mas colocou os levitas na frente, saíram cantando, o inimigo bateu em retirada. Muitas vezes é através do louvor que Deus quer derramar as bênçãos sobre nossas vidas. Muitas vezes eu estou do meu lar e ali eu começo a louvar o Senhor, e eu gosto de louvar também com um som muito alto. Eu gosto de louvar com som alto para me desligar de tudo, como Elias, também naquele monte, ali ele, no Monte Carmelo, ele dobrou seu joelho pedindo para Deus mandar chuva, que fazia 3 anos que não chovia, através da sua própria palavra. E ali ele se recolheu, dobrou e escondeu a sua cabeça, e ali, para se desligar de todos os prazeres do mundo, alguma coisa que viesse distrair a sua atenção. É por isso que Jesus falou: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta após você, e dobra o seu joelho e ora ao Pai em secreto, que o teu Pai que vem em secreto, ele te ouvirá. O nosso Deus, ele está em toda parte, ele preenche os céus e a terra, ele está aqui nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor, ele está dentro de nós, está no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus que está em nós. Louvado seja Deus. Mas eu quero ler aqui a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 11, uma leitura muito maravilhosa da palavra de Deus, que Deus me tocou ali no banco, me deu essa palavra, uma palavra muito maravilhosa, que tem como título aqui o epígrafe, como muitos falam, que João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11. Estarei lendo alguns versículos aqui para a nossa meditação nesta noite. Deus já tem falado, continua falando para nós nessa noite, já tem falado através dos testemunhos dos irmãos, das pregações, tem falado através do louvor da nossa adolescentezinha, a Daça, tem trazido ela até nós aqui nessa noite para nos alegrar com esses louvores maravilhosos. E diz aqui a palavra de Deus: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, aqueles 2 discípulos que João tinha enviado, para fazer essas perguntas a Jesus, começou Jesus a dizer às turbas, aquela multidão que estava ali à sua volta, a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis, ou estão nos palácios, como diz outras traduções. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Isso aí está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Em verdade eu vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, até o versículo 13. Então, irmãos, nós vimos aqui que estava acontecendo uma crise de integridade com João Batista. João Batista, ele foi o precursor do Messias, que é Jesus Cristo, Quando ali foi anunciado o nascimento de Jesus, a geração,
Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo e Maria, e logo a seguir, Isabel também, ela ficou grávida de João, coisa que ela era uma mulher estéril, era esposa de Zacarias, o profeta, um dos profetas daquela época. E ali era uma mulher estéril, mas Deus tinha prometido que ela ia gerar uma criança, ia ter uma criança. E essa criança foi justamente, eles eram primos. Isabel era prima de Maria, e Jesus é primo de João Batista. Então, quando Maria foi ali ter com Isabel, aquela criança, quando ela saudou a Isabel, aquela criança saltou no seu ventre, que era justamente João Batista. E no tempo certo, Isabel teve João Batista, que ele cresceu e foi para o deserto para se preparar. Todos nós temos um deserto na nossa vida, passamos por tribulações, passamos por lutas, dificuldades na nossa vida. Isso aí é uma preparação na nossa vida, para nós adquirirmos experiência diante de Deus, para quando nós vemos uma pessoa passando pela mesma necessidade, o mesmo problema que nós já passamos, nós temos alguma coisa para dizer para aquela pessoa, nós temos uma experiência para transmitir para aquela pessoa. E João Batista, ele foi para o deserto, foi ser preparado ali para ser o precursor do Messias. E diz a palavra de Deus que ele se vestia de peles de camelo, usava um cinto de couro atravessado no seu ombro, ele calçava umas alpargatas, umas sandálias que eles usavam naquela época, e ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Uma coisa característica, uma coisa típica dos pobres, que o pobre é que se vestia de pele de camelo, usava um cinto de couro. O alimento dos pobres naquela época era gafanhoto e mel silvestre. Eles comiam um certo tipo de gafanhoto lá, se alimentavam de mel silvestre, era essa a alimentação de João Batista. E ele pregava para multidões iam ter com ele, para ser batizado no Rio Jordão. Inclusive Jesus foi ter com João Batista para ser batizado. E quando Jesus apareceu para João Batista, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele do qual eu vos falei, que não era digno de desatar a correia das suas alpacas. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor.